Boa noite a todos. Hoje é dia 13 de novembro, 8 horas. Estamos iniciando aí a nossa reunião de Uruonco aqui da Serviço de Urologia, do Pedro Ernesto, da UERJ. Essa reunião aí que começou aí lá na pandemia, em junho de 2020. Estamos quase completando 4 anos. As reuniões inicialmente eram semanais, agora a gente tem feito a cada 15 dias e baseado em tópicos relevantes aí para a uro-oncologia, né? Hoje a gente, nessa reunião aí, geralmente é de 8 às 9. Hoje temos um convidado ilustre, temas importantes. Talvez a gente bata no horário cravado ou extrapole um pouquinho, sem nenhum problema. Hoje a gente vai receber Dr. Daniel Reschenhorn. Daniel Reschenhorn é um oncologista, um dos líderes em uro-oncologia aí no Brasil, uma liderança internacional também. O Daniel, eu não sabia disso, nós estávamos conversando ali no Geo Review, ele é um dos idealizadores, né, do grupo ali do LACOG, né, que iniciou aquele movimento, esse grupo latino-americano grupo cooperativo, né, que cada vez mais vem ganhando relevância internacional e no qual o Daniel atualmente é o diretor científico eleito, né. Então, além disso, o Daniel é líder do Oncologia DOR, Instituto DOR, e felizmente ele é do Rio de Janeiro, o que leva o Rio de Janeiro também a despontar aí nacionalmente e internacionalmente com um grande nome. O Daniel, aqui a reunião de serviço, professor Damião, você sabe, o diretor do hospital, muito ocupado, ele não consigo se conectar. O Celso está aí na linha, não sei se você vai falar alguma coisa, mas de antemão queria te desejar, Daniel, boas-vindas, é uma enorme honra ter você aqui com a gente. A gente já queria te convidar, deveríamos ter te convidado, mas você estava nos Estados Unidos, aí era muita coisa, a gente preferiu você voltar. Também de antemão agradecer ao Bruno, aí, o Bruno Costa, que é o nosso oncologista aí, que nos lidera aqui na oncologia aqui do Pedro Ernesto, geniturinária. Certamente o Bruno vai fazer os comentários necessários e o Fernando também pela parceria de todos esses anos, né? E lembrar também que é uma sessão multidisciplinar. Hoje o Danilo vai trazer os temas relacionados à ESMO, né, que é um congresso de oncologia clínica, e por vezes pode parecer desconfortável para a gente, por se tratar de doença metastática, não localizada, mas eu acho que até para os residentes aí que estão se conectando é importante para a gente poder sair um pouquinho da nossa zona de conforto e entender a doença como um todo, né? E nesse congresso da ESMO teve novidades aí que provavelmente possam mudar a prática clínica. Então, acho que eu já posso passar direto para o Daniel. Não sei se o Celso quer falar alguma coisa, se estiver conectado, avisa. Acho que ele Não, Paulo, eu estou liberou. no centro cirúrgico, eu vou ter uma cirurgia aqui agora, mas agradecer a presença do Daniel, prazer tê-lo aqui. Obrigado. Espero que o Pedro Ernesto está sempre de portas abertas, né? Nós possamos estreitar aí nosso convívio, tá certo? É uma honra para o serviço lá de urologia. Daniel está na direção, ele está sempre com multifatores, né? Multiatividades, mas pediu também para agradecer a presença e participação sua. Legal? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Posso Vou falar. compartilhar, Paulo? Vai Em lá. primeiro lugar, eu queria realmente agradecer o convite e as palavras gentis do Paulo. São palavras de amigo, acho que não posso dizer mais do que isso. Acho que o serviço de urologia da UERJ é conhecido no Brasil por ser um serviço de excelência. Vocês têm uma enorme entrada em pesquisa, vocês têm uma liderança muito forte, e eu sei que não só vocês, mas o hospital, em vários setores, hoje está certamente liberando e à frente de qualquer faculdade de medicina aqui no Rio de Janeiro. Então, meus parabéns a vocês por estarem conduzindo esse trabalho espetacular que vocês fazem. E eu sempre fui fã de botar a bandeira do Brasil e a bandeira do INCA, que eu vesti muitos anos, e a bandeira do Rio de Janeiro na frente. Então, para mim é uma honra mesmo, sinceramente. Queria agradecer ao Bruno, queria agradecer ao Fernando pelo convite e, obviamente, terei o maior prazer em estar aqui de novo com vocês. O meu maior desafio é tentar traduzir isso para o urologista, né? E eu vou tentar ao máximo pegar as apresentações e transformar aquilo que eu acho que é importante para o urologista saber.
mas eu sempre digo que eu aprendi muito urologia vendo cirurgia, vendo cistoscopia, discutindo com cirurgião, discutindo com patologista, com radiologista. Eu acho que é isso que faz a gente ser especialista na área, não é só estudar, é aprender um pouco mais como o outro faz. Então, eu acho que é importante para quem gosta de urologia também ouvir o oncologista, porque vocês vão no congresso da AUA, vão no congresso da European Society, vocês vão estar vendo oncologistas falarem, é importante vocês estarem up to date em tudo. Então, eu foquei hoje muito mais em carcinoma urotelial, porque esse foi o hot topic da ESMO, mas eu vou tentar trocar alguns assuntos também, falar um pouquinho da doença não músculo-invasiva e falar um pouquinho de câncer de próstata. Isso é raro, é muito raro, né? Dentro da oncologia urológica, a gente falar de câncer urotelial com novidades, porque a gente passou 30 anos sem ter grandes novidades. Então, para a gente é um prazer poder falar dessas novidades e eu vou aproveitar e contextualizar e fazer um grande resumo em cima disso. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. E eu gosto de começar essa conversa numa revisão que a gente publicou há 2 anos atrás. Se alguém tiver curiosidade, está aí a referência. Uma revisão que a gente fez há 2 anos, onde a gente falava desse início dessa mudança que estava começando a acontecer no tratamento do câncer urotelial, onde a quimioterapia ainda era o prato cheio, ainda era o primeiro ponto. A gente estava começando a entrar com a imunoterapia na forma de manutenção, estava tendo drogas chamadas drogas-alvo, estavam entrando alguns novos tratamentos e a gente estava naquele momento exatamente de transição. Quando a gente pega a história do tratamento do câncer urotelial nos últimos 30 anos, a Daniel, gente saiu... Oi. Desculpa, um segundo. Eu acho que Claro. você botou a da apresentação, porque Perdão. Aí, tem a minha tela ali, você jogar para o lado, onde aparece. Joga para o cantinho, de repente. Pronto. Perfeito, agora Pronto. foi. Muito obrigado, desculpa. Pode. Perdão. Então, esse foi o trabalho que a gente publicou e a grande questão é o que mudou nesses últimos anos. Então, a gente saiu de uma situação da década de 80, onde a gente basicamente ficou parado na quimioterapia, combinações de quimioterapia, e aí guardem esse número de 12 meses de sobrevida, que era o que a gente tinha. Então, muita gente dizia, o câncer urotelial ele é sensível à quimioterapia. Mais ou menos. Ele era sensível, é sensível, mas as respostas eram muito frustras, muito rápidas. E os doentes morriam em 1 ano. E a gente passou aí 3 décadas basicamente descobrindo quem eram os pacientes que eram sensíveis, ou melhor, eram elegíveis para cisplatina, ou não eram elegíveis à cisplatina, baseado principalmente no Matt-Galsky Criteria, que é utilizado até hoje. A gente tentou várias possibilidades de tratamento para doenças em pacientes mais frágeis e ficamos no gemcitabina com carboplatina. Tentamos intensificar o tratamento com 3 drogas, isso não foi muito eficiente. Tentamos antiangiogênicos, não deu certo, inibidores de ER2, vinflunina e até combinações de imunoterapia. Finalmente, a gente teve, nos últimos 5 anos, a aprovação da imunoterapia, principalmente naqueles pacientes que não eram elegíveis a nenhuma quimioterapia ou naqueles que já falhavam a quimioterapia. O problema é que, apesar disso ter sido um avanço, foi um avanço limitado, porque a gente, na verdade, sabia e sabe que quando você oferece imunoterapia, para um paciente como esse, 1 em cada 4 vão responder. Então, se você é um desses 1 em cada 4, você pode ter sorte de responder muito bem a imunoterapia. Mas 3/4 não vão responder. Especialmente se eu preciso de uma resposta, se eu preciso de um efeito rápido, não vai ser esse tratamento que vai ser o melhor para mim. E aí, nos últimos anos, isso mudou, principalmente com o trabalho do Tom Pose, que foi o Javelin 100, onde basicamente os pacientes faziam quimio e depois faziam imuno. A gente vai revisitar esse trabalho. E aí a gente já fala aqui de sobrevidas de 23 meses. Não para todo mundo, para um grupo selecionado de pacientes que respondiam, ou melhor, que não falhavam a quimioterapia. E aí, mais recentemente, a gente vem com a aprovação de novos agentes, e basicamente o erdafitinib para pacientes com FGFR mutado, e isso é um ponto que pode ser interessante para o urologista, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, e o enfortumab, que é uma droga que lembra uma quimioterapia, vou explicar para vocês, e que foi aprovada inicialmente num cenário pós-químio, pós-imuno, em terceira linha,
e, mais recentemente, no Brasil, foi aprovado em conjunto com a imunoterapia, e eu vou comentar isso com vocês. E agora a gente teve na ESMO desse ano 2 trabalhos que eu vou esmiuçar, que foi o EV302 e o 901, ambos trabalhos positivos e que mudaram um pouco mais do conhecimento que a gente tem hoje, dos tratamentos que a gente vai começar a aplicar nos nossos pacientes. Então, a ESMO foi realmente uma mudança de paradigma para a gente. Só para vocês entenderem, e aí colocar as cores certas nas drogas certas. Então, hoje, quando vocês dizem para um paciente, olha, o senhor está com câncer de urotélio metastático ou localmente avançado, e o senhor precisa fazer um tratamento sistêmico, em vermelho, quimioterapia, em laranja, imunoterapia, em verde, terapia-alvo, em roxo ou lilás, como queiram, que a gente chama de ADC, que é anticorpo droga conjugado, que é uma quimioterapia diferente. E é aí que entra o enfortumab e entra também o sacituzumab, que é uma droga que no Brasil não está aprovada para urotélio, nos Estados Unidos está, no Brasil só para câncer de mama. O que é um ADC? É uma droga que se liga num anticorpo e ela entra dentro da célula internalizada, e quando ela internaliza, ela libera uma droga citotóxica. No caso do enfortumab, eu vou mostrar para vocês, é uma droga que lembra um taxane, ela inibe microtúbulo, inibe a divisão celular, mas ela entra como se fosse um cavalo de Troia ao se ligar num receptor. Falar de alguns conceitos interessantes hoje. Então, profile de paciente, algumas questões de manutenção, biomarcadores, que é uma coisa que eu acho que vocês já acabam tendo muita confusão, e alguns dados de doença refratária à platina e, obviamente, esses novos tratamentos que a gente viu. Então, só para contextualizar para vocês, a gente às vezes acha que a gente no Brasil não faz o melhor para os nossos pacientes. Bobagem. O paciente que tem acesso no Brasil, ele tem um acesso a melhores tratamentos, ele pode ser tão ou melhor tratado do que muitos hospitais americanos e europeus. Existe um problema de acesso à terapia de primeira linha em várias partes do mundo, muitos pacientes não chegam nem a receber o tratamento. E isso se deve a vários quesitos, como muitas vezes o tipo de acesso que ele tem, dificuldade de acesso, o estado geral do paciente e assim por diante. Esse trabalho publicado ano passado no JAMA Oncology, ele mostra bem isso. No geral, isso é um dado de SEER Data americano, de vida real americano, 1 em cada 4, praticamente, pacientes não tiveram acesso a um tratamento de primeira linha para doença avançada. Primeira linha, ou seja, uma primeira rodada de tratamento. Desses pacientes, 67% não tiveram acesso a uma segunda linha de tratamento, ou seja, mais da metade não visitam um segundo tratamento. Por que isso é importante? Para a gente lembrar que esses pacientes eles progridem rápido e muitas vezes não têm uma segunda chance. Então, principalmente se eu tenho uma doença mais agressiva, com mais sintomas, com maior risco, eu quero escolher um tratamento que seja o melhor possível para o meu paciente, porque eu posso não ter uma segunda chance. A gente usa esses critérios que estão aí, que são os critérios do Matt Galsky, que são basicamente critérios que dizem assim, quem é o paciente que pode receber cisplatina, quem é o paciente que não pode. O urologista vai dizer, qual a diferença que isso faz? Faz diferença o tipo de tratamento que eu posso oferecer. Por exemplo, Daniel, eu tenho um cara com doença localmente avançada, eu quero fazer um tratamento neoadjuvante. Se ele não for fit para cisplatina, teoricamente eu não devo, pelo menos até agora, com os tratamentos que a gente tinha de quimioterapia, oferecer quimioterapia neoadjuvante, porque a carboplatina neoadjuvante é muito pobre. Então, os trabalhos de neoadjuvância que mostraram ganho de sobrevida foram em pacientes fit para cisplatina. Pode ser que com os dados que eu vou mostrar para vocês isso vá por água abaixo, mas a verdade é que, até agora, tudo que vocês orarem, platina sensível, platina elegível, platina inelegível, baseado nesses critérios, que é basicamente qual a performance do paciente, qual o clearance de creatinina dele, se ele tem perda de audição, se ele tem neuropatia, se ele tem um problema cardíaco. Ou seja, se eu sou um velhinho, tenho um problema renal, tenho um problema cardíaco, tenho neuropatia, não escuto direito, é óbvio que eu não vou poder oferecer cisplatina. A gente mudou de 2 anos para cá a terapia para os pacientes com doença avançada e a gente passou a fazer esse tipo de situação. Quer dizer, o paciente era elegível à cisplatina, ele recebia 4 a 6 ciclos de quimioterapia com cisplatina, ele não progredindo, ele fazia o que a gente chama de avelumab de manutenção, que é uma imunoterapia, um anti-PD-1. É um estimulador de linfócito T. Quando esse cara não era elegível à cisplatina, o estudo também pegou esses pacientes e eles poderiam fazer um esquema com carboplatina e acabavam na imunoterapia depois.
E esse estudo foi claramente positivo, ele mudou a sobrevida dos pacientes, como eu mostrei para vocês, mas ele, de certa maneira, tem frustrações. Ele não é um estudo maravilhoso no sentido de, olha, meu Deus, agora eu estou curando todo mundo. Por quê? Vocês olham a curva de sobrevida livre de progressão. No grupo que fez quimio e parou, em 2 meses esses pacientes progrediam já, quer dizer, eles falhavam rapidamente. Por isso que eu digo, eles são sensíveis a quimio peronomútil. Enquanto que no grupo que fez a imunoterapia, eu tenho um platô ali, e em 2 anos, um em cada 4 estão vivos, mas a maior parte desses pacientes vai progredir no primeiro ano e, na verdade, mais da metade progride em 6 meses. Ou seja, quando o cara faz o segundo scan de avaliação, ele já está progredindo. Então, 2/3 dos pacientes, na verdade, progridem antes de fazer o segundo scan e menos de 10% desses pacientes vão continuar respondendo por longo prazo e, eventualmente, podem até estar curados. Isso é muito pior do que eu tenho, por exemplo, com melanoma, muito pior do que eu tenho com câncer de cabeça e pescoço, muito pior do que eu tenho com imunoterapia em câncer de rim e até em câncer de pulmão. E por que isso? E esse estudo, ele, na verdade, ele não pode ser comparado com outros porque ele filtrou aqueles pacientes que não progrediam com a imunoterapia. Então, 20% a 30% dos pacientes já falham no início da quimioterapia. Ou seja, se eu oferecer isso para 10, 3 caras vão progredir no meio da quimio. Então, eles já não estão nesse estudo. Eles já vão precisar de um tratamento de segunda linha. Então, é um standard que a gente usa até uma semana atrás, mas não é perfeito. A grande vantagem, eu começo com uma quimioterapia que eventualmente pode ser pouco tóxica e o paciente pode tolerar muito bem. Então, eu posso não machucar um cara que seja mais frágil, por exemplo. E esse é o tratamento que a gente tinha padrão até a ESMO desse ano. O que aconteceu de novo é que há 2 semanas atrás a gente teve no Brasil a aprovação desta combinação, que é o enfortumab mais pembrolizumab. Qual é a diferença? Eu entro com uma imunoterapia de cara, então eu não espero para entrar com imunoterapia depois, e eu dou uma droga nova, que é, como eu falei, uma droga que é uma espécie de cavalo de Troia, e que já se mostrava em estudos anteriores, eu não vou reviver esses estudos, taxas de resposta isoladamente em doença em terceira linha acima de 40%. Então, a gente tinha dados de fase 1 dessa combinação e que acabaram levando a aprovação disso nos Estados Unidos no início do ano e agora no Brasil, com respostas acima de 60 e poucos por cento. E isso levava, e aí está aqui embaixo a cohort Q e a cohort A do estudo, a sobrevidas na ordem de 20 e tantos meses. E alguém diria, pô, Daniel, mas é igual o que você tinha com o Javelin 100, está em vermelho. Porém, não é verdade, porque um estudo foi só em respondedores, então é um estudo viciado, uma amostra, tira o 30% que progrediu, e o outro grupo é um grupo de pacientes que, inclusive, são todos em primeira linha e todos inelegíveis à platina. Então, é um grupo, digamos assim, pior em termos de avaliação. Um outro dado que é interessante, que a gente gosta muito como oncologista, é tempo de resposta. Eu coloquei em amarelo embaixo, vocês podem ver, a duração de resposta. Então, só para vocês compararem, o erdafitinib é uma droga que inibe o FGFR mutado, o paciente que tem a mutação. Em torno de 9,7, 10 meses de mediana de duração de resposta. É muito bom. Ou seja, metade dos caras fica quase 1 ano respondendo. Uma combinação de erdafitinib com imuno apresentado na ASCO desse ano, um pouquinho mais. Enfortumab e pembro, 22 meses de mediana de resposta. Então, quase 2 anos de mediana de resposta. Então, isso é muito, muito bom. Eu tenho caras que eu consigo cronificar a doença há muito tempo. Ah, mas espera aí, Daniel, eu ouvi dizer que a gente tem que pedir PDL1 em todo mundo. Besteira. A gente pede PDL1 para algumas coisas, mas PDL1 é muito ruim. PDL1, teoricamente, em câncer de pulmão e outros tumores, quanto mais alta a expressão, melhor. E esse é um dado do estudo, um estudo que avaliou, por exemplo, a introdução de atezolizumab, que é uma imunoterapia, versus quimioterapia, e vocês olhem do lado direito, PDL1 hiperexpresso, curva positiva, melhor para imunoterapia, legal, parece bom. Curva do outro lado, PDL1 negativo, as curvas iguais. Poxa, parece que está legal, parece que a imunoterapia funciona melhor nesse grupo. Só que tem um problema. Quando vocês pedem para os seus patologistas dizer, eu quero que faça o PDL1 aí para ir para o oncologista com PDL1. Se eu anoto e avalio o PDL1 nesse círculo, ele dá positivo. Se eu avalio o PDL1 no meio, isso dá negativo. Ou seja, o PDL1 não é uniformemente expresso. Isso não acontece só com o PDL1, acontece com outros marcadores, mas isso é bem gritante com o PDL1. Então, o que eu estou avaliando aqui? Aquele pontinho que está circulado
o tumor o resto todo que é negativo. Então, existe uma heterogeneidade absurda na expressão. Existem 550 mil anticorpos, estou brincando, existem 3 anticorpos ou 4 que são usados, e eles são diferentes nos estudos, e eles têm resultados diferentes nos estudos, eu vou mostrar isso para vocês. E existe uma discordância entre o tumor primário e a metástase, e esse estudo mostra isso, perdão. Existe uma discordância, por exemplo, em a presença de PDL1 em primários e metástases, e depende também de como eu analiso isso. E aí isso não tem sentido para essa plateia, mas eu posso analisar isso na célula tumoral, na célula imune, na combinação, e aí fica uma bagunça danada. E aqui, mostrando o mesmo estudo, PDL1 avaliando resultado de imunoterapia ou não, mudando o tipo de anticorpo. O anticorpo SP142 performou muito melhor do que o 22C3, mostrando que é uma confusão danada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o PDL1. Ah, mas e o FGFR? Todo mundo agora diz que tem que dosar o FGFR. Aqui eu estou mostrando vários estudos com diferentes inibidores de FGFR e diferentes metodologias que foram utilizadas nos estudos. Então, se era só amplificação, se era fusão e mutação do FGFR3, se era algumas mutações de FGFR3 e fusões de FGFR2 e FGFR3, e assim por diante. Segunda coisa, aonde eu vou dosar o FGFR? Eu vou dosar no tumor inicial, na RTU, ou eu vou dosar na metástase, no tumor invasivo? No tumor invasivo e na metástase, não no tumor não músculo invasivo. No tumor não músculo invasivo, 70% a 80% tem mutação. Isso pode ser interessante para os estudos que eu vou mostrar para vocês em doença não músculo invasiva, mas para tumor avançado isso não vale. Então, o cara tem que dosar na peça com doença invasiva ou com doença metastática. A gente tem 2 coisas novas também. A gente tem a chegada da imunoterapia pós-operatória, adjuvante. Esse é o dado de nivolumab, foi aprovado no Brasil, publicado pelo Dean Bajorian ano passado, no New England. Vocês veem, tem ganho de sobrevida, livre de doença. Porém, a maior parte dos doentes vai progredir em pouco tempo. E a pergunta é, e se eu fizer a imunoterapia, esse cara falhar depois? O que eu vou fazer com ele? E essa resposta a gente não tem. A gente pode ficar debatendo aqui e discutindo caso a caso, mas a gente não tem esse dado. Fato é que a nivolumab está aprovado pós-operatório e, recentemente, a gente teve o release também de que pembrolizumab teve um ganho positivo de sobrevida de doença na doença músculo-invasiva de alto risco. Esse dado não está publicado, só tem o press release do Ambassador Study que está aí. Muito bem, Daniel, mas você veio aqui para falar das novidades. Até agora você não falou novidade nenhuma. Só para a gente lembrar, a gente tem um bolão de tratamentos hoje muito legais em pacientes que falhavam a tratamentos anteriores. Então, a gente está aumentando o sequenciamento de tratamentos. Mas na ESMO desse ano a gente teve 2 estudos e os 2 foram positivos. O primeiro deles era um estudo que comparava quimioterapia com cisplatina, então era gemcitabina e cisplatina, por isso que eu falei muito da história de Cefit para cisplatina. Um grupo fazia gemcitabina e cisplatina, o outro grupo fazia a mesma coisa, mas tomavam a imunoterapia, nesse caso o nivolumab. O segundo estudo, e esse é o mais relevante, foi o estudo que avaliou essa combinação que eu falei antes, que é o enfortumab mais pembrolizumab, em primeira linha na doença localmente avançada ou metastática. E localmente avançada, geralmente não operável ou que houve alguma recusa à cirurgia. Só para lembrar, a gente teve aprovação, tem 2 semanas atrás, dessa combinação baseado nesse dado do estudo Cohort K, o 103, em pacientes inelegíveis a cisplatina. Então, está aprovado pela Anvisa hoje. E só para lembrar para vocês que diabo de droga é essa? Essa é um anticorpo anti-Nectin-4. Nectin-4 é um receptor que é muito frequente em carcinoma urotelial, praticamente em 100%. Ele vai reduzindo a expressão com o avançar da doença, isso é um foco de estudos. E quando ele entra no receptor, ele na verdade, tem um payload, que é o MMA, que joga, na verdade, o remédio dentro da célula e isso inibe o microtúbulo e acaba impedindo a divisão celular. Esses caras geralmente eram inelegíveis à cisplatina, só lembrando do estudo que acabou de ser aprovar o remédio. Qual foi o sucesso desse estudo? A gente teve mais de metade dos caras, na verdade 65% de respostas objetivas e 10% dos caras teve resposta completa ao tratamento. E como eu mostrei para vocês, a duração de resposta era longa e o tempo para a resposta é muito curto, em torno de 2 meses. Então, é um tratamento que, se eu precisar de uma resposta rápida, eu tenho essa resposta rápida. E aqui vocês veem o Swimmer's plot mostrando uma resposta muito grande, independente do PDL1 positivo ou negativo. Quase todos os pacientes tiveram alguma resposta, em geral, respostas duradouras. Não vou entrar nos eventos adversos, porque eu vou falar dos eventos adversos mais para frente.
E aí a gente teve esses 2 dados agora na ESMO esse ano, isso acabou de ser apresentado, e eu vou usar muito os slides da Andrea Polo, que é do NCI, que comentou esses trabalhos e eu achei muito pertinente. Então, isso é o cenário que a gente tinha pré-ESMO. Então, eu acabei de citar essa combinação, que acabou de ser aprovada. Isso é o resumo do que o oncologista tem para oferecer para o paciente de vocês. Se alguém quiser, tira foto. Isso é o que a gente tem hoje no nosso armamentário. O que acontece agora na ESMO? A gente tinha vários trabalhos comparando imunoterapia com quimioterapia com resultados negativos. A gente não via benefício de adicionar a imunoterapia com a quimio, não dava certo. Os estudos eram todos negativos. Nesse estudo, nessa ESMO, a gente tem o Checkmate 901, que foi positivo. Por que ele foi positivo? Então, vamos tentar entender o que a gente tem. Então, essa é a taxa de resposta com quimioterapia isolada, seja cisplatina ou carboplatina, em 3 estudos. O EV302, que é esse que está com a estrelinha, que foi agora apresentado na ESMO, e 2 estudos anteriores que estão sendo colocados aí só para comparação. O bom Daniel, é igual. Sim, é igual. O que mostra que esses dados são confiáveis. Tá? Em verde, resposta completa. Em azul, resposta parcial. Então, quase metade dos caras tem resposta. A gente sabe que é fugaz, que o cara progride logo depois, mas isso é o que a gente tem. Só para critério de comparação. Isso é o que a gente teve agora, utilizando gemcitabina e cisplatina como controle. E aí eu tenho o 901. Vocês veem taxa de resposta de 43%, taxa de resposta de 48%, taxa de resposta de 50%. Bastante parecido, bastante equilibrado. E vocês veem que o dado do 901 foi muito equiparado aos outros. E aqui a taxa de resposta de estudos mostrando só gemcitabina e carboplatina. É um pouco inferior, como vocês percebem, e um pouco menos de taxa de resposta completa. Ok. O que eu tive nessa ESMO? Por que isso foi tão legal? Vocês têm as primeiras 2 tabelas, o EV302, braço controle, platina e gemcitabina. Podia ser cisplatina ou carboplatina, basicamente igual ao que eu mostrei para vocês, confiável, é um controle adequado. O outro lado, o tratamento novo, vocês veem em rosa, resposta parcial, e em amarelo, resposta completa, que esse é o grande barato. Não foi só a curva, não foi só mostrar 67% de resposta, que é muito parecido com o que eu tinha antes. Então, é muito confiável esse dado. Mas eu tenho quase 30% de resposta completa, ou seja, de cada 10 caras, 3 tiveram desaparecimento completo da doença. E isso, para câncer urothelial, não preciso dizer que é inédito. O 901 teve resultados também positivos, mas ele tem duas diferenças. Primeiro, os números foram inferiores ao que eu tinha no EV302. Ah, Daniel, mas eu não posso comparar estudos, está escrito ali. Cuidado, é verdade, a gente não pode, mas é verdade, o fato é que a gente faz. E segundo, nesse estudo 901, a gente tinha só cisplatina, a gente não tinha carboplatina, por isso que eu chamei a atenção. Ou seja, teoricamente, já é um grupo melhor. E por que isso fez diferença? Aqui mostrando mais uma vez, comparando vários estudos, a gente tem aí os 2 vencedores da noite lá da ESMO e os resultados que a gente tinha anteriormente. Por que isso é diferente? Eu vou entrar aqui um pouquinho e comparar. A gente está comparando estudos diferentes, mas só para vocês terem uma ideia. A grande diferença é o seguinte: em cima eu tenho o 901, que foi um estudo positivo. Ele comparou gemcitabina com cisplatina ou imunoterapia mais químio. Embaixo eu tenho 2 estudos que foram negativos. Eles foram negativos porque eles tinham gemcitabina e cisplatina, gemcitabina e carboplatina. Quando eu pego só o grupo que fez cisplatina, vocês vão ver o que aconteceu. O estudo seria positivo. Então, mas isso não vale. Isso não vale porque não foi programado, mas isso vale no sentido de identificação do problema. Esse estudo foi positivo e provavelmente os outros seriam se eles tivessem só analisado o grupo com cisplatina, mas eles não foram desenhados dessa maneira. Então, o que eu estou querendo dizer? Então isso é uma inovação? Porque o estudo foi positivo e foi desenhado corretamente, mas não é no sentido de ser uma mudança de paradigma. Se eu não tivesse o dado do EV302, eu ia dizer, beleza, eu tenho um novo standard, eu posso usar químio com imuno agora. O problema é que cisplatina é uma droga ruim, ninguém gosta de cisplatina. É uma droga ruim, não, ela é uma droga chata de dar, ela é boa de efeito, mas ela é ruim em termos de toxicidade. E a gente vê aqui, mais uma vez, esse foi um Invigor 130, que usou a atezolizumab, e o dado seria positivo se ele fosse avaliado só com cisplatina. Muita gente diz, mas espera aí, você está dizendo que comparou só com quimioterapia, mas e a imunoterapia depois? Conforme o Javelin 100, esses pacientes não fizeram? E a resposta é sim, eles fizeram.
Se você olhar o EV302, o braço controle ainda recebeu, 32% dos pacientes receberam imunoterapia de manutenção antes da progressão, ou seja, 1 em cada 3 caras recebeu avelumab. E 59% deles recebeu alguma forma de imunoterapia depois. Então, eles não ficaram sem serem visitados na imunoterapia. A imunoterapia foi feita. O que acontece é que muitos desses doentes acabam morrendo e não recebendo a segunda linha, como eu mostrei no início da apresentação. No estudo 901, 20% dos caras que estavam no braço da quimioterapia acabou também fazendo imunoterapia. Então, na verdade, ambos os estudos têm comparador correto. E ambos os estudos são positivos dentro dos seus critérios de avaliação que eu comentei. Então, o que isso mudou para a gente agora? Mudou que agora a gente tem uma primeira linha diferente. Ah, mas então quer dizer que você vai fazer isso para todo mundo? Quer dizer que todo mundo vai tomar isso? E a resposta é não. Eu vou dizer por quê. Primeiro, porque isso é caro. E oncologista parece que não se importa com isso, mas se importa. Ou deveria se importar, porque alguém paga a conta. E esse tratamento é muito caro. A maior toxicidade desse tratamento é o custo dele. A segunda é isso. Eu resumi bem resumidamente, mas nesse estudo de fase 3, 30% dos pacientes pararam o tratamento por evento adverso. Em geral, os eventos adversos não são fáceis para aquele oncologista que não está adaptado a esse tipo de tratamento. Eu tive a oportunidade de participar não só de estudos com essa combinação, mas quando eu estava nos Estados Unidos isso já estava aprovado, então a gente usava isso muito na clínica, principalmente neuropatia periférica, então se o cara já tem dormência nos pés, se ele é diabético, a gente tem que tomar cuidado. Alterações de pele, algumas alterações de pele são bem chatas, fadiga é bastante importante, algumas alterações oculares, tipo olho seco, uma irritação nos olhos, e aumento de glicose. Então, são tratamentos que precisam serem... os pacientes têm que ser monitorados de perto. E é importante que o oncologista esteja bem afeito e reduza a dose de tratamento quando necessário. Por que eu botei esse slide aí? Só para vocês entenderem que isso está chegando mais para junto do cirurgião. A gente tem hoje alguns estudos em andamento utilizando esse tipo de combinação antes da cirurgia, após a cirurgia, pré-operatório, né, pré e pós, e alguns estudos, inclusive, utilizando isso como um auxiliar, digamos assim, para tratamentos de mais preservação de bexiga. Então, vocês vão ver nos próximos 2, 3 anos uma enxurrada de novas combinações ocorrendo antes e depois da cirurgia. É importante vocês estarem afeitos a isso. Então, a gente tem 2 estudos positivos, todos eles seriam um novo standard, mas a gente tem uma diferença grande. Um estudo com uma nova combinação dobrou a sobrevida, a gente falou de 15 meses, 12 meses no início da aula, estamos falando agora de 31 meses de sobrevida global, uma duração de resposta de quase 2 anos e 30% dos pacientes com remissão completa. Então, a conclusão de todos é que se eu tiver um paciente capaz de receber esse tratamento, seja pelo plano de saúde dele, que permita, seja pelo estado geral dele, que permita e eu consiga lidar com a toxicidade, porque também tem queda de cabelo, esqueci de lembrar, esse seria o standard para a maior parte dos oncologistas hoje. Existem várias perguntas que chegam, né? Se eu faço isso, o que eu vou dar depois? E esse é um problema, mas a gente espera que muitos desses pacientes fiquem em remissão muitos anos, então a gente não tem que se preocupar. A gente pode reduzir a dose de enfortumab? Pode. Em geral, a gente reduz de 1,25 para 1, isso diminui muito a toxicidade. A gente teve muito paciente que a gente parava o tratamento quando atingia a resposta completa e deixava só a imunoterapia. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Como entender melhor quem são os respondedores, superrespondedores e os não superrespondedores, isso obviamente vai ser esclarecido nos próximos anos. Qual é a eficácia dessa combinação em situações mais precoces, por exemplo, doença localmente avançada? Eu acho que isso a gente vai ter nos próximos 1, 2 anos também. E aí, obviamente, por fim, o custo é alto, nem todos os pacientes vão ser capazes de receber isso, e com certeza a gente não vai revisitar isso tão cedo no sistema público de saúde, infelizmente. Então, a gente tem uma nova barra agora, um novo cut-off para discutir sobrevida de pacientes. A gente está falando agora de mais de 2 anos, quase chegando próximo de 3 anos de sobrevida. Correndo para o final, mais importante talvez do que doença avançada, doença não múltiplo-invasiva para vocês. Eu trouxe 2 trabalhos que eu achei interessantes, está aí a referência para quem tiver interesse. E eu coloquei nessa tabela embaixo, na verdade não é minha essa tabela, é uma tabela da Erasmus University de Rotterdam, e ele coloca aí
vários novos tratamentos para quem? Para pacientes que falham a BCG. No início da tabela, Nandofarangene foi aprovado no FDA há pouco tempo. Quase ninguém nos Estados Unidos tem experiência com isso ainda. É um tratamento que foi aprovado por taxa de resposta bastante interessante em pacientes com papilífero recidivado, carcinoma in situ, geralmente bem tolerado, 4 tratamentos por ano. A gente não tem ainda no Brasil, não tem ainda perspectiva. Pembrolizumab foi aprovado para carcinoma in situ, depois teve o trabalho para tumores papilíferos que falhavam a BCG. Os dados são interessantes, é pouco tóxico, mas a gente sabe que em termos de dado a longo prazo, eu não tive ainda nenhum paciente que não tenha falhado, todos os meus pacientes falharam, e eu sou um pouco crítico com esse dado de complete response em 3 meses. Quer dizer, você avalia em 3 meses, o paciente está em resposta completa, legal. A maior parte desses pacientes vai acabar falhando nos primeiros 12 meses. BCG mais interleucina 15, eu tive muito contato com a empresa. Eles, na verdade, submeteram para aprovação do FDA. O FDA fez algumas críticas na produção. Eles devem ter liberação do FDA provavelmente até o início do ano que vem. Na verdade, isso está publicado no New England também, para quem tem interesse. É uma espécie de um turbinador de imunoterapia, uma droga que é injetada, nesse caso, intravesical, ela pode ser injetada também subcutânea, e o resultado foi bem interessante, com resposta completa de 71% em 3 meses, em 12 meses, 37% de resposta. Vocês vão ter acesso a isso, vai ser tudo intravesical, bom para vocês, bom para os pacientes. A Atezolizumab, dado parecido com Pembro, não me interessa muito, e Gemcitabine e Docetaxel é um tratamento que vocês já fazem, a gente também faz, e é bastante eficaz, apesar dos dados não serem tão robustos. A gente não tem dado muito robusto nem a longo prazo, mas a gente sabe que é um tratamento eficiente. Ok, Daniel, mas o que teve de interessante na ESMO? A gente teve 2 trabalhos utilizando a mesma, vamos chamar assim, a mesma metodologia. Uma droga que é o TAR-210 e a outra é o TAR-200. O que são essas drogas? São uma espécie de inoculadores a longo prazo do remédio dentro da bexiga. O 210 é uma maneira de liberar intravesical o erdafitinib, que é um inibidor de FGFR, dentro da bexiga, e ele é como se fosse uma liberação prolongada. Por que isso é interessante? Porque é uma mecanismo de ação completamente diferente, e porque eu comentei antes que 80% dos pacientes têm mutação de FGFR na doença não múltiplo-invasiva. Então, provavelmente, o melhor lugar para esses remédios é antes. Segundo trabalho, usava gemcitabina intravesical dentro desse sistema de infusão prolongada ou administração prolongada. E o que a gente teve dentro desses estudos? Aqui a mesma coisa, eu estava só chamando a atenção da resposta completa, a resposta em 12 meses, e da questão da maneira como esses tratamentos são utilizados. Alguns têm mais aplicação, outros menos aplicação. A gente vai ter que ver quem vai ser o vencedor desses novos tratamentos. Focando, então, nos 2 trabalhos, o que eles mostraram? Os trabalhos não são iguais, então há uma população diferente. No trabalho com TAR-210, só tinha paciente com FGFR alterado, no outro isso não foi testado. No 210 só tinha tumor papilífero, no 200 tinha carcinoma in situ junto. No estudo tinha pacientes que foram expostos a BCG, no outro tinha que estar claro que eles eram não responsivos ou eram refratários a BCG. Então, tem uma série de quesitos, o follow-up ainda é curto, então são estudos muito iniciais, mas eu achei interessante trazer para vocês por 2 motivos. Primeiro, a taxa de resposta em 3 meses, que eu acabei de dizer que eu sou crítico, mas a verdade é que eu nunca vi taxa de resposta em 3 meses dessa monta, 82%, 77%. A gente vai ter que avaliar dado de longo prazo. Das 2 drogas, aparentemente, a que libera o erdafitinib, que é a TAR-210, parece mais interessante porque o número de tratamentos é menor, são só 4 tratamentos por ano, então parece mais confortável. As reações foram reações, em geral, leves, reações locais, e não teve nada demais. E eu acho que vocês vão ouvir falar disso rapidamente nos próximos congressos europeus, espero eu. Um outro trabalho que, só para mencionar, foi o Cohort 2 do estudo THOR. O que ele pegou? Ele pegou, no caso, pacientes com tumor urotelial avançado, que tinham mutação de FGFR, e comparou o erdafitinib com imuno. Por que esse trabalho é importante? Porque todo mundo dizia que o doente que tinha mutação não era sensível à imunoterapia. Esse trabalho mostra o contrário. O resultado foi igual e a imunoterapia foi menos tóxica. Ou seja, eu posso fazer imunoterapia para o cara
que tem FGFR mutado. Não é um problema. E o segundo estudo, na verdade, que é o TOR2, é um estudo interessante para vocês também. Porque o que ele pegou? Ele pegou pacientes que tinham carcinoma urotelial não músculo invasivo e que tinham uma mutação de FGFR, mas tinham falhado a BCG, mas em vez de dar o remédio intravesical, eles deram um remédio oral e eles compararam o erdafitinib oral com quimioterapia intravesical. No caso, era mitomicina ou gemcitabina. E o que se observou é que, de uma forma interessante, mesmo sendo um comprimido, doença não músculo-invasiva, o remédio funciona muito bem. Aí alguém poderia dizer, pô, eu tenho um paciente assim, então vou dar isso. Não, não faça isso, porque é muito tóxico. A toxicidade foi muito grande, teve muita redução de dose, e o fato é que esse estudante tem que tomar remédio por muito tempo. Então, esse é um problema. Por acaso, eu acabei discutindo, eu tive a oportunidade de ir para o MD Anderson antes de ir para o congresso, e acabei que a gente fez uma discussão de casos e fez uma coisa legal lá, e a gente conversou sobre alguns pacientes que tomavam em dose quase que homeopática, em caso de tumor forrado, de doença extensa, paciente que não era candidato a nada e que não aceitava nada, e você tentar fazer isso em dose quase que homeopática. Mas isso não dá para recomendar fora de bula. E, por último, esse estudo em próstata, que é o chamado PSMA-4. O que foi esse estudo? Esse estudo foi um estudo randomizado em pacientes com doença castração resistente, que tinham doença ávida pelo PET-PSMA, então a doença tinha que captar no PET-PSMA, como a gente teve no estudo, nos estudos que aprovaram o PSMA, o lutécio PSMA na doença castração resistente, então o critério era muito parecido, e esses pacientes eles tinham que ter falhado já ao bloqueio central mais uma droga, um novo agente hormonal. Então, por exemplo, o paciente estava tomando um bloqueio central mais abiraterona, ou mais enzalutamida, e ele falhava. Por que isso é importante? E eles eram virgens de quimioterapia, então isso é pré-quimioterapia. Por que esse estudo é interessante? Porque o braço controle era trocar para outro agente hormonal. Ou seja, o cara estava fazendo a biraterona, trocava para enzalutamida. Estava com enzalutamida, trocava para apalutamida, e assim por diante. Aí alguém diria, pô, mas isso é um braço controle horrível. É horrível. Mas por que é interessante? Porque isso é muito feito na prática em dados de vida real. Eu espero que não no Brasil, a gente não tenha esse dado, mas nos Estados Unidos é muito feito. Então, a gente bate o tempo inteiro nos guidelines para dizer, olha, não faça isso, não troque o novo agente hormonal, porque não funciona. Mas foi utilizado isso nesse estudo. Eu não vou entrar em detalhes do estudo, o estudo foi positivo e já se esperava que ele fosse, mas eu chamo a atenção porque realmente é um estudo que não inova muito, porque o braço controle dele não presta muito para a gente tomar decisão. Aqui os dados do resultado, a gente teve uma sobrevida livre de progressão claramente superior para o grupo que fez o teste PSMA. A sobrevida não vai ser diferente, e o motivo é porque a maior parte dos doentes fez o crossover para o tratamento com lutécio. Então, o paciente acabou recebendo lutécio depois, isso impactou, obviamente, no dado de sobrevida. Então, prolongou a sobrevida de progressão, melhor do que trocar para outro antiandrógeno numa população que era naive de quimioterapia. Então, esse é um dado interessante. Teve melhor resposta de PSA, teve melhor resposta objetiva, tempo para eventos esqueléticos, tempo para piora da qualidade de vida, foi tudo melhor para o teste PSMA, e a gente já conhece a toxicidade do tratamento, que é bastante manejável. Eu sempre digo que está tendo muitos avanços, né? E eu fico feliz porque eu faço isso há 20 e tantos anos e continuo apaixonado com as novidades. Mas eu sempre coloco que o maior avanço que a gente tem é fazer isso que a gente está fazendo, que é discutindo os casos, que é trocando ideias, é aprendendo uns com os outros. É para isso que a gente faz reunião multidisciplinar toda semana, para isso que a gente ouve vocês, para isso que eu acho que é importante vocês estarem aqui me aguentando por 45 minutos. Eu vou encerrar. Vocês veem que a foto não é de uma bexiga nem de uma próstata, é de um cérebro, que eu peguei essa foto na internet. Mas eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer ao time da UERJ, agradecer a Luciano e ao time todo pela oportunidade. Muito obrigado. Boa noite, Daniel. Como o Paulo estava comentando antes, a gente já pensava em te convidar para a nossa reunião já há bastante tempo, mas você estava um período fora do Brasil. Voltou agora, espero que definitivamente aqui falando pelo bem da nossa oncologia. E a gente acabou te convidando, acho que no melhor momento, né? Pós-ESMO, com essas novidades
e você veio aqui com essa brilhante aula aqui para a gente hoje, fazendo um grande resumo sobre o tratamento aí nos últimos anos do carcinoma urotelial e trouxe as novidades para a gente, né? A gente fica muito otimista, né, com o resultado desses trabalhos que você trouxe para a gente, principalmente aqueles dois, e falando do Enfortumab, principalmente, com essa resposta muito positiva aí na sobrevida dos pacientes. Chegou a trazer uns dados aí, quase 30% de resposta completa no paciente com doença avançada, que são dados realmente muito importantes. É uma droga nova, né? Como você mesmo falou, tem um custo elevado, tem a questão dos efeitos adversos, e acho que com o tempo, com a experiência, com o uso, que vocês, principalmente os oncologistas, que são quem lidam com essas medicações, vão saber lidar melhor com elas. Uma pergunta que eu ia te fazer, você acabou respondendo, né? Porque o que a gente vê hoje na oncologia, em geral, tanto na próstata, como no rim, como na bexiga, é a gente antecipar o uso das novas drogas, né? Por exemplo, o próprio enfortumab, inicialmente ele foi aprovado como terceira linha, e agora ele vem com um trabalho assim com resultados impactantes numa primeira linha. E a pergunta que eu te fiz, você trouxe, né, que seria: será que o enfortumab, se você saberia responder, ou se teria algum trabalho em andamento da utilização ele num cenário ainda mais precoce, como exemplo, por exemplo, uma neoadjuvância, e você já trouxe, você acabou trazendo isso para a gente, falando que já tem trabalhos aí e que em breve a gente vai receber algumas informações sobre isso, e eu espero que seja com resultados positivos, né? E acredito que sim, né? Porque se a gente for comparar com a próstata, onde a gente começou a utilizar os novos agentes hormonais cada vez mais precoce, né? E as respostas foram cada vez mais positivas, eu acredito que na bexiga isso também possa vir a acontecer. Você falou também bastante aí de novidade em relação à doença não músculo-invasiva, que é um problema que a gente tem enorme quando a gente pega o BCG não responsivo, essa paciente acaba evoluindo mais precocemente para cistectomia radical, que acaba sendo um tratamento mais mórbido para esse paciente. Você também trouxe dados importantes, né, com um follow-up curto ainda, mas com respostas muito importantes, com 3 meses de evolução. Vamos ver também, a gente fica aí também na expectativa de ter respostas positivas. Acho que, em geral, eu tenho que te agradecer por participar aqui com a gente hoje e abrilhantar muito aqui a nossa reunião. Obrigado, queria passar a palavra aí para o Bruno, que é o nosso... Foi pergunta ou foi comentário? Eu acabei, o que eu ia te perguntar, acabou sendo um comentário, porque você respondeu todas as perguntas na tua apresentação. Eu só comentar, então, do uso neoadjuvante. O oncologista é sempre muito otimista, né? E, assim, eu vou te ser sincero, eu tinha discutido esse trabalho algumas vezes e a gente não tinha visto os dados ainda. E quando a gente saiu da apresentação, eu gravei um vídeo com o Henrique Grande, que é o head lá de gênito urinário do MD Anderson de Madrid. E, assim, eu estava empolgado, ele estava mais empolgado do que eu. Eu acho que, assim, vai ser realmente uma mudança, vocês vão ver esses pacientes serem tratados, mas o que eu chamo a atenção de novo é que não é um regime fácil, não é um regime para um velhinho frágil. Eu tive um caso semana passada, até que a gente discutiu, debateu, e eu não tive coragem de fazer, porque o cara tinha muitas comorbidades, era frágil. Então, assim, acho que tem doentes que não vão ser candidatos, infelizmente. Tem a questão do custo, né, que a gente tem que lembrar também, mas eu espero que o dado de neoadjuvância seja tão relevante quanto o que a gente viu na doença avançada. E dá para dizer isso porque a gente tem dado de pembrolizumab isolado em neoadjuvância com taxa de resposta bastante interessante. Como é um tratamento curto na neoadjuvância, é mais fácil para o cara aguentar. Então, 3, 4 meses é fácil para ele aguentar e a resposta é muito rápida. Eu tive uma reunião semana passada, inclusive o Matt Gelsky está com um estudo agora em preservação de bexiga que vai começar início do ano que vem. Então, acho que a gente vai ter, provavelmente, os próximos 2 anos vão ser bem animados
o carcinoma urotelial, seja para um oncologista, seja para tratamento combinado em cirurgia, seja para vocês que vão ter muita droga nova intravesical chegando. E eu acho que isso para vocês vai ser muito bom. Vocês vão ficar com esse doente mais tempo, vocês vão ter muito mais discussão na doença BCG refratária. Então, acho que é bom para todo mundo. Para falar que eu não fiz nenhuma pergunta, então, Daniel. É, tá tendo algum trabalho em andamento? Vamos lá, pensando em terapia de preservação vesical, né? É uma droga que na realidade pode ter alguns efeitos colaterais mais adversos. Tem alguma coisa em andamento de efortumab nessa situação? Não, eu não conheço nenhum dado de efortumab com rádio. Se tiver, vai ser estudo de fase 1. Pembrolizumab com rádio dá para fazer. A gente até desenhou um estudo e tem estudos em andamento. O pessoal da UCLA publicou dado de imunoterapia com rádio. Então, dá para combinar, mas a gente vai ter inicialmente estudos de fase 1, vai ser coisa bem pequenininha, acho que não vai ser rápido, não. Então, acho que a gente vai ter que esperar. Eu acho que o que vai se fazer mais é utilizar essas combinações, que é o que o que está se propondo, você usar a quimio antes e depois consolidar com rádio, quer dizer, você usar um esquema mais intenso antes. O fato é, e acho que é importante a gente salientar para os residentes, quando a gente tem doença avançada, até recentemente a gente não está curando ninguém, a gente está só controlando a doença e vivendo mais. A gente quer viver mais com qualidade, que já é um grande ganho. Mas a gente está quebrando um pouco esse paradigma com a imunoterapia. Então, hoje, melanoma metastático, eu tenho um paciente curado. Câncer de pulmão metastático, tem doente curado. Câncer de cabeça e pescoço metastático, tem doente curado. Então, assim, câncer de rim metastático, poucos, mas tem alguns curados. Então, bexiga a gente não tinha. Então, eu acho que o que a gente está querendo é ver se essa resposta completa de 30%, quando chegar no ano que vem, a gente vai ver que esses caras continuam em remissão de doença e que muitos deles vão estar sem doença. Eu tive nos Estados Unidos alguns caras que eu peguei com 2, 3 anos de remissão completa. Então, eu acho que vai ter um ou outro desses caras que vão realmente ficar curados. É isso que a gente quer. Obrigado, Daniel. Vou passar a palavra aí para o Bruno. Fala, Brunão. Ô, Daniel, primeiro agradecer aí a honra de ter você aí na nossa reunião, está sempre convidado, né? Pô, eu que te agradeço. Aprender muito com você aqui, com certeza. Eu até falando aí para os residentes, né, acho que você deixou claro que o impacto do EV com Pembro foi uma coisa impressionante, né? Que é difícil a gente ver em oncologia, né? Um ganho dessa magnitude. São poucos estudos em tumor sólido que a gente vê um ganho tão grande. Então, a gente estava esperando muitos anos para ter uma novidade na primeira linha, e ela veio também com muita força, né? Mas também outra mensagem que acho que você até deu aí agora, e eu tive um doente só tratado com infortumab vedotin, óbvio que numa linha tardia, que é onde está aprovado, e de forma geral os anticorpos droga conjugados, eles são bem tóxicos, né? Eu tenho experiência com mama também, com sacituzumab, govitecan, que eu não trato só tumor urotelial, e essas drogas não são tão fáceis assim de manejar, não. Então eu acho que vão ter vários pacientes que a gente vai ter vontade de, né, de pensar em fazer a melhor opção, mas não vai ser possível dar a melhor opção, né? A melhor opção não vai ser dar EV com Pembro para alguns pacientes. Talvez a gente tenha que pensar até em fazer um tratamento mais simples, o paciente não vai ser candidato. Então, embora tenha esse entusiasmo todo com o resultado, né, eu acho que não vai ser para todo mundo, não. Essas drogas não são tão fáceis assim. E foi muito interessante você falar dos estudos, né, lá com o Pretzel, lá, né, o TAR, e até falar que a gente vai ter lá, a gente fez o feasibility lá, o Fabrício me chamou para ajudar no preenchimento do feasibility do, acho que 210, se não me engano, lá. Pô, que legal. 210. E aí eu acho que a gente vai ter lá, em estudo clínico, né, o UP e os UROS vão começar a usar lá o dispositivo e com herda, né? E aí vai ser bom, se vocês tiverem um estudo aberto, tem que avisar, porque esse é o tipo de coisa que muita gente tem interesse de encaminhar paciente para estudo, né? Porque uma droga com um dado bem interessante, é importante vocês avisarem. Que bom. Bacana. E o congresso realmente, acho que do ponto de vista de uro-oncologia, teve muito dado novo. Tem Bezutifan também, né? Óbvio que não dá tempo de você comentar tudo, mas foi bem interessante o dado do Bezutifan, né? Do Litspark 005. É uma droga que está em desenvolvimento ativo em vários estudos, em vários cenários, e foi um estudo positivo. Acho que a droga vai começar a entrar no cenário de câncer de rim aí, óbvio que na partir aí talvez terceira linha agora, depois do cabo, talvez, enfim. Eu não comentei do Bezutifan. O que você colocaria em 2 cenários? Posso fazer uma pergunta para
Claro. aproveitar que você está aqui com a gente. Pô, com prazer. No cenário em que a gente vai usar aí o EV e Pembro, a gente pensa, né, na químio na segunda linha, né? A gente não tem esses dados ainda, né? Mas num cenário em que o paciente tem alteração de FGFR, você acha que poderia pensar em disputar com a quimioterapia como uma segunda linha ou pensaria claramente em quimioterapia após EV e Pembro? Pensando nesse subgrupo específico de pacientes, né? Bruno, eu acho que erdafitinib seria uma opção para um doente FGFR mutado em segunda linha, até porque se ele tiver acabado de tomar enfortumab, como você falou, ele vai precisar de férias de um remédio. É bem tóxico o remédio. Se você, assim, eu diria que muitos pacientes vão reduzir doses. Se você não reduzir dose, eles vão te matar depois de 1, 2 meses. Eles não vão querer conversar muito com você. É realmente um remédio que precisa de um ajuste. Tem que ter um ajuste fino. Então, assim, eu acho que muitos desses caras que tiverem acabado de terminar o enfortumab não vão ser candidatos até emocionalmente a fazer químio. Então, se ele tiver FGFR mutado, eu acho que a erdafitinib seria uma boa. O problema é que a erdafitinib também não é muito agradável, a toxicidade também não é muito fácil, tem algumas questões visuais, fadiga também não é muito simples. Então, eu acho que na prática a gente vai ter que saber lidar com essas toxicidades e encorajar o paciente. Com relação ao besutifan, que você falou, eu achei o dado interessante. Eu não coloquei porque eu acho que não é uma mudança muito de paradigma, né? Eu já usei besutifan algumas vezes, e assim, eu nunca vi grandes respostas em terceira, quarta linha. E não é uma droga também tão simples, alguns pacientes se queixam, dá um pouquinho de falta de ar, tem hipóxia e tal, mas acho que é mais uma droga para aquele paciente que já falhou a várias linhas, e a gente sabe que tem caras que vão respondendo, então acho que é legal. Eu acho que o besutifan é uma droga interessante para combinar com outras, mas o problema é que a droga nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eu não sei quem é o dono dela. Nos Estados Unidos é a Merck Sharp Dohme. E eles não querem, de modo algum, nenhum estudo que mexa com a dose da droga, o que eu acho uma grande bobagem. Então, a gente fica muito preso aos dados que eles não querem mexer dose, então isso complica para você combinar. Ou seja, eu acho que a gente vai ter muito problema com o bezutifan em termos de inovação, porque a gente fica dependendo de interesse da indústria, que não é muito fácil para fazer. Então, isso me incomoda um pouco mais. Vamos ver, mas é mais uma droga. Agora, você falando isso, o estudo Litipacterase, eles tentaram aumentar, né? De 120 para 200 e comparar, né? Tentando aumentar a dose do remédio. Não foi totalmente fútil, só, né? Não teve nenhum a gente mandou dois projetos para a Merck ano passado, muito bacanas, muito legais, e aí a gente teve uma informação deles dizendo assim, olha, vocês podem mandar e mexer, mas assim, só não mexam na dose do remédio, não reduzam a dose. Qualquer combinação que vocês queiram fazer, a gente não vai baixar a dose do remédio em estudo. Então, não adianta que a gente não vai aprovar. Eu acho lamentável, mas essa é a realidade hoje que a gente vive quando quer fazer um estudo. Muito bom. Vitor, quer fazer alguma pergunta? Do B tá aí online. Tá com o microfone fechado. Antes do Vitor falar, vou te dizer, Vitor, eu não esqueci o que você falou, já tive a resposta e vai se resolver, tá? Antes que você me cobre. Não, vou te cobrar isso aqui não. Mas já Quarta-feira é tá feriado, certo, só tá? outra quarta-feira que eu te cobro. Mas já tá certo, Tá tá? bom. Pode ficar tranquilo. Pô, que bom, cara, muito bom. Não precisa nem falar do Daniel, né? Daniel cuida do meu pai, então não tenho nem que falar nada dele. Uma das maiores honras. Daniel é um cara bacana pra caramba. Eu queria te perguntar uma coisa, cara, resumindo, tá? Rapidinho. Chegou um paciente fit para você hoje com T2, você precisa fazer quimio para operar depois. O que você faz? Segunda pergunta. Você acha que a gente vai chegar daqui a alguns anos que esse paciente com doença totalmente ressecada, ele não vai mais precisar operar, não vai mais precisar tirar a bexiga? E a realidade que a gente vê hoje lá no hospital, principalmente o residente, é cirurgia higiênica. É raro a gente ver um doente. Paulo está acompanhando isso direto. Ele fala que é raro a gente ver um doente para fazer estectomia que a gente vai curar. É mais esse doente que a gente pega aqui, que você acabou de falar, que é o doente que você vai dar qualidade de vida para ele, vai dar conforto. Mas você acha que no futuro a gente vai chegar num ponto que o remédio vai substituir o cirurgião, ou seja, a gente não vai operar mais isso? Hum. Qual é a tua impressão?
Então, Vitor, acho que você fez várias perguntas. Primeiro, assim, eu fico muito confortável porque eu fiquei 20 anos no INCA, trabalhei muito com o Ministério da Saúde. Amanhã eu vou apresentar os dados de câncer de próstata no Brasil. Até se alguém tiver interesse, tem a London Cancer Week amanhã e é patrocinado pela Lancet e a gente vai discutir e eu vou ter a honra de apresentar os dados do Brasil. Então, assim, só para você ter ideia, em câncer de próstata, os nossos dados, um em cada quatro pacientes, um em cada cinco pacientes, 20%, já chega registrado no sistema com estágio 4 em câncer de próstata. E mais 18%, 20% quase, estágio 3. Isso sem saber como é que ele foi estadiado. Então, eu diria que no mínimo um em cada três doentes já chega com doença avançada no sistema público de saúde em próstata. Você imagina em bexiga, que é uma doença bem mais agressiva, com pacientes bem mais frágeis. Então, eu no INCA também tive essa experiência, você sabe, você foi do INCA também, onde a gente chega com tumores muito avançados e muitas vezes o paciente vai fazer quimio-rádio quase que paliativamente, né, com uma doença horrível. Então, vamos fugir um pouco desse cenário, que é o cenário triste do sistema público de saúde, e vamos falar do cenário ideal, aquele onde a gente tem todos os recursos limitados, que não existe, mas é o que a gente tenta ter para o paciente que procura a gente no consultório. Para o doente hoje, que chega com tumor localmente avançado, sem um critério maior, ou seja, você falou um T2, uma coisa assim, ou um T3 N0, o tratamento padrão vai de acordo com o freguês. Ou ele vai fazer gencitabina e cisplatina, ou ele vai fazer dose dense Semivac, que ninguém gosta, mas é melhor. Dito isso, eu tive, eu tive, eu tive essa semana passada um caso de um paciente que era um T3N1, excelente estado geral, 2 linfonodos positivos no PET, e ele, e não é raro, chegou para mim e disse: eu não vou operar de jeito algum. Aí eu disse: olha, você tem indicação de quimio neoadjuvante. E esse cara foi uma situação específica, a irmã dele mora em Miami, ela me perguntou sobre esse novo tratamento, porque lá tinha um estudo exatamente de enfortumab e pembrolizumab neoadjuvante, e se valia a pena, se não sei o que, não sei o que. E eu acabei tendo que entrar nessa discussão com ele, e ele disse: Daniel, se eu tenho um tratamento que vai me dar mais chance de desaparecer a doença, eu quero, porque eu prefiro morrer do que tirar a bexiga. É óbvio que eu não gosto dessa história, até porque se o cara falhar, ele vai ter que tirar a bexiga. Não tem essa. Mas eu entendi que ele queria tentar preservar a bexiga, o tumor dele era lateral, ele não era fumante, enfim, era um caso todo especial. E aí eu acabei ofertando para ele e ele começou o tratamento hoje. É minha rotina? Não, não é minha rotina. Mas se eu tiver um cara com um bulking linfonodal, um tumorzão, e ele chegar para mim e dizer assim: cara, qual é o melhor tratamento que você pode me dar? Eu acho que eu vou discutir essa possibilidade com ele, até porque ele entraria como um tumor localmente avançado e inoperável. Mas eu acho que são discussões que a gente vai ter pontualmente com os pacientes. E eu acho que todos nós, né, oncologistas, urologistas, radio-oncologistas, a gente tem que oferecer para o paciente quais são os caminhos que ele tem. Caminho A, B, C, D. Quando um doente chega para mim e diz: eu não vou operar, eu digo: isso não está no script. Eu vou lhe dar o melhor tratamento, mas a cirurgia é o padrão ouro. Se você não quiser operar, você vai assinar embaixo e dizer que não quer operar. Porque eu não vou dizer para você que esse tratamento é para você não operar. E eu no INCA fiz pesquisa com neoadjuvância e tinha paciente que recusava, tinha paciente que não tinha condição. Acontece, e acontece no mundo inteiro isso. Então, faz parte, mas tem que estar claro qual é o jogo. O jogo é: você vai fazer o tratamento e você vai operar depois. O que você vai resolver, aí você vai dizer e aí você vai assinar embaixo. Mas eu vou indicar a cirurgia. Mas acho que a gente pode estar caminhando não para sair o cirurgião. Eu acho que a gente pode estar caminhando para decisões talvez mais conservadoras. Eu acho que a gente pode estar, talvez, aumentando a chance de cura com a cirurgia. Até porque a cirurgia está melhorando. A cirurgia robótica é bem melhor. Vocês têm hoje muito mais capacidade de fazer neobexiga. O problema é que a doença volta. Mas se a gente melhorar o tratamento sistêmico, talvez ela não vá voltar tanto. Então, acho que o ponto não é sair o cirurgião. Pelo contrário, eu acho que vocês vão ter muito mais armas na doença falhando a BCG, vocês vão ter muito mais capacidade de segurar esse doente mais tempo também. Então, acho que vai modificar. Como modificou em câncer de próstata, como modificou em câncer de rim, e, pelo contrário, fecha-se uma janela, abre-se outra. Você começa a operar mais outras coisas que você não operava, mais metastasectomia, mais nefrectomia de citorredução, mais cirurgia de próstata em doença localmente avançada que você não fazia antes. Então, acho que vai mudando. Beleza.
Muito, muito bom, Daniel. Pode comprar teu apartamento novo, Vitor, tá tudo garantido. Pô, cara, quem dera. Daniel, a gente aqui está no horário, bateu 6 minutinhos, mas eu antes de passar para o Fernando encerrar, eu vou tomar a liberdade de fazer duas perguntas aqui, aproveitar a sua presença. Vamos passar mais uns 5 minutinhos aí. De antemão, te agradecer, Daniel, foi uma enorme honra aí para todos Cara, nós para aqui mim é um prazer, para mim é uma honra. em Pesa, está todo mundo presente, todos os residentes, todo o grupo. E uma pergunta é mais simples, eu acho que você vai responder rapidamente. Se no EV302, que para mim esse foi o grande coisa que aconteceu na ESMO, né? Se tinha alguma diferença nessa resposta em subgrupo de pacientes operados, que ficaram metastáticos, versus metastático de novo, se tinha essa subespecificação, né? Sim ou não, né? Aí se tinha esse subgrupo. Eu acho que essa é uma pergunta talvez mais simples de responder. A outra pergunta é uma pergunta que é o seguinte: quando você faz as duas drogas, né, você está usando essa anticorpo conjugado, né, essa droga nova, mecanismo de ação muito elegante, né, quando você vai ver, e você pega o Pembro, e o Pembro ele virou um coringa, né, porque ele, quando tudo dá negativo, os outros, só o Pembro dá positivo, mas o Pembro está sempre lá. Eu até conversei com algum oncologista agora no Geo Review, a gente brincou assim, não, daqui a pouco vai ter Pembro na água, em doses homeopáticas, para prevenir doenças em geral. Aí a minha pergunta é um pouco assim, olha, eu acho que você não vai ter a resposta, mas uma opinião. Se, por exemplo, numa situação de toxicidade, você tiver que suprimir uma droga, ou, em última análise, para você, dessas duas drogas, quem de fato está atuando mais, se isso existe ou é meio a meio, aí é uma pergunta talvez de opinião, né? São essas duas perguntas. E outra vez te agradecer, Daniel. Muito bom estar aqui com você essa noite. Cara, eu já te falei, obrigado pela oportunidade. Para mim é um baita prazer mesmo. Vamos lá. Em relação, vou começar de trás para frente. Em relação às duas drogas, existe uma biologia por trás disso que se acha que, de alguma maneira, o enfortumab ajuda a imunoterapia a identificar o tumor. Tem um efeito imunoboost, por ele causar essa disrupção de microtúbulo e tudo. A cisplatina também faz isso. Por isso que o resultado com a cisplatina com imuno é melhor. Ela talvez seja mais imunogênica, digamos assim. Radioterapia faz também. SBRT faz isso também. Então, existe uma teoria que faz com que os remédios atuem melhor juntos. Acho que os dois estão fazendo papel, mas o enfortumab age mais rápido. Então, a resposta que você vê no início é do enfortumab. Aquela que joga o resultado mais para longe é da imunoterapia. Então, acho que eles se equilibram nesse aspecto. Com relação a lidar a longo prazo, o que a gente fazia lá na UCSD, que dava muito certo, a gente até fez uma proposta de estudo lá e eles não quiseram fazer, a indústria não quis fazer. A gente, geralmente, quando o cara atingia uma resposta completa, a gente parava o enfortumab e deixava imuno, fazia uma espécie de intermitência. Então, às vezes, você dava, umas férias para o doente, tirava a parte ruim do tratamento, que é o enfortumab, é mais tóxico, e deixava a imunoterapia, e alguns doentes ficavam muito bem, e quando começava a progredir, você começava a voltar de novo. Um dos pulos do gato vai ser ctDNA, que a gente não tem no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas no início do ano foi aprovado o ctDNA para fazer em câncer de bexiga nos Estados Unidos. Entenda-se o seguinte, quando você opera um cara e você dosa no sangue, você consegue dosar pedaços de DNA de tumor no sangue. Não é raro, é bastante frequente. Então, o FDA aprovou isso baseado em alguns trabalhos e que mostravam que pacientes que têm o ctDNA positivo, a taxa de recidiva é muito maior, ctDNA negativo, taxa de recidiva é muito menor. E quando você faz imunoterapia, talvez o melhor fator para você escolher a imunoterapia não é baseado na patologia, é baseado no ctDNA. Ou seja, vamos dar um exemplo, eu operei um cara T3N0, ctDNA negativo, a chance desse cara recidivar é menor. O efeito da imunoterapia, quando analisado em subgrupo, foi mínimo. Se o cara tem ctDNA positivo, a imunoterapia ajudou. Então, por quê? São pacientes de alto risco. Se eu tiver à mão uma ferramenta, e lá nos Estados Unidos a gente tinha, o plano aprovava, que eu faça o tratamento, o cara tinha ctDNA positivo, ele negativou, e eu paro o tratamento, dou férias, descanso o remédio e acompanho,
eu consigo monitorar o cara melhor. Tem dados de ctDNA pós-imunoterapia que a queda do ctDNA é prognóstico em termos de resultado. Então, eu sei que se o cara cair mais, ele vai responder melhor, ele vai ter um resultado melhor. Então, quando isso estiver disponível, está disponível fora, está disponível aqui, tá, custa uma fortuna e demora a beça, então não vale a pena pedir. Mas quando isso chegar e tiver palpável em termos de custo, vai ser muito bom, vai ser uma grande informação, até para você operou o doente, você saber o que está acontecendo com ele. Se vocês tiverem interesse nisso, a gente pode falar só de ctDNA depois, a gente tem uma aula pronta que a gente tinha lá nos Estados Unidos, que a gente dava para explicar isso tudo, é bem legal. Então, acho que esse é um pulo do gato que a gente pode ter daqui a pouco. Eu esqueci qual foi a outra pergunta. Daniel, posso fazer uma pergunta? Do subgrupo dos operados. Não, eu não tenho esse dado. Mas eu tenho um dado ao contrário. Em todas as doenças onde a gente usou imunoterapia pré-operatória, o resultado parece ser melhor. E uma das explicações, isso eu acho que tem muito a ver com o tumor urotelial, é o seguinte: quando você faz uma linfadenectomia, você tira 20, 30 linfonodos, se Deus quiser, você está fazendo uma disrupção completa de toda a cadeia de drenagem. Então, quando você faz a imunoterapia, você precisa de um aporte de linfócitos, eles ficam alterados, porque você tem um problema de drenagem. Inclusive, se vocês tiverem interesse, tem trabalhos mostrando que pacientes que fazem linfocele têm mais imunossupressão, têm mais problema de imunossupressão. Ou seja, quando o Vitor falou cirurgião vai perder o trabalho, não vai, mas é bom evitar linfocele. Depois, se alguém tiver curiosidade, dá uma olhada, linfocele e immunoresponse, vocês vão ver que a linfocele é um fator negativo. Então, se eu puder usar a imunoterapia antes do cara tirar os linfonodos, usando o que eu tenho hoje em melanoma, em pele, em câncer de pulmão, em câncer de cabeça e pescoço, provavelmente eu vou conseguir atuar melhor no meu estímulo imunológico. Desculpa a resposta longa, mas é que eu lembrei disso. Depois olha aí, Vitor, linfocele Immunactivity é um bom trabalho, inclusive, para pesquisa. Eu ia fazer a pergunta seguinte: a plataforma do ctDNA que vai ser aprovada pela FDA, do Natera? A plataforma que foi aprovada foi a do Natera, o exame se chama Signatera. Você tem que tirar um pedaço do tumor, manda para análise, eles fazem o teste, 3 semanas depois eles te dão de volta. Mas tem 2 outras plataformas que estão aprovadas, que é a da Guardant, que não precisa de tecido. E tem mais 2 empresas fazendo também bem, que é a Caris e a Tempus. Então, assim, vai ser uma corrida para ver qual vai ser o melhor teste, o mais barato, qual que vai estar melhor indicado. Mas hoje o FDA aprova o teste da Signatera para bexiga e para câncer de cólon. O Natera sai mais caro, que você tem que fazer sequenciamento em 2 materiais, né? No material do paciente, né? Que é específico do tumor do paciente, e depois fazer no... Você faz 2 vezes, não é isso? O Natera ia fazer não sei. Uma pergunta. Porque eu tinha visto no Natera que você faz 2 vezes. Não, o Natera, o ctDNA, ele te dá, você dá o material, ele manda, vai lá para a empresa, eles criam o teste a partir do tumor, com antígenos do tumor, e aí você consegue fazer. Mas, na verdade, você já colhe o sangue do doente na hora e manda para eles, entendeu? Mas eu não sei se eles têm que fazer uma dupla testagem, eu não sei. Agora você me pegou, mas eu achava que não. Né? No tumor, que você cria a assinatura própria do paciente, e depois no sangue, porque aí você vai procurar aquela assinatura. Sim, mas no sangue você tem que fazer de qualquer jeito. Sim, você tem que mandar o sangue de qualquer jeito. Porque tem uns testes que não são direcionados ao tumor, né? Específicos do tumor. São genéricos. Aí você é um pouco mais em conta, você acaba fazendo uma assinatura só. São testes um pouco mais gerais. Acho que é o Guardant. Depois, né, comentando aí. O Guardant não precisa. O Guardant não precisa. Daniel, finalizando, o ctDNA em urologia, em uro-onco, é só para bexiga ou ele também tem rim? Eu acho que congelou. Estão me ouvindo, Paulo, Bruno? Estamos te ouvindo. Eu acho que o Daniel travou ali no finalzinho. Eu estou ouvindo. Voltou. Eu não vi a pergunta do Fernando. Oi, Daniel. Não, a pergunta que eu fiz foi se o ctDNA, em uro-oncologia, ele está sendo utilizado apenas em bexiga ou está sendo utilizado em rim, próstata? Em rim a gente dosava, mas porque lá eles têm um acordo que a gente fazia off-label, tipo, pode fazer que é de graça, porque eles estão
estudando. Então, a gente conseguia fazer em rim, porque a gente era centro de referência, mas a resposta é não. Em Bexiga, sim e direto, porque estão pagando. Eu não sei como é que se banca isso, porque todo doente de bexiga a gente estava fazendo isso. Então, tem um custo ferrado isso, mas o FDA aprovou. Legal. Então, gente, são 9h16. A gente passou um pouquinho do nosso horário, mas foi muito proveitoso. A gente continuar falando aqui, o horário ia passar, porque a reunião foi muito boa. Agradecer a presença de todos. Obrigado. Eu que E, agradeço, gente. Obrigado mesmo. e, Daniel, vamos te convidar novamente, tá bom? Um prazer. Um E prazer, gente. Muito bom. obrigado a todos os participantes, Vitinho, Bruno, Paulo, aos residentes, professor Celso. Boa noite a todos aí, uma ótima semana. Tchau, tchau, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito grato, muita honra. Obrigado. Boa noite, pessoal. Abraço. Obrigado, Daniel. Muito bom. Parabéns, Paulo. Parabéns, Fernando.